Amém, amém. Mais uma vez, uma boa tarde. Que a graça de Deus seja com a sua vida, com sua casa e com os seus, amém? Quem é Jesus para você? Essa é uma das perguntas, se não a pergunta mais importante que alguém pode se fazer. Como é que você o definiria? Quais títulos, nomenclaturas ou expectativas você se utilizaria para apresentá-lo a alguém? A resposta a essa pergunta, quem é Jesus, certamente há de definir a maneira como você se relaciona com ele. Para alguns, em todos os tempos, em diferentes lugares, Jesus foi um profeta. Mas não sei se você sabe, não precisa ser cristão para achar que Jesus é um profeta, basta ser um muçulmano. Os muçulmanos creem que Jesus foi um profeta. Não tanto quanto Maomé, mas foi um profeta. Há outros que creem que Jesus foi um bom mestre. Foi um rabino que surgiu em Israel. Você também não precisa ser cristão para enxergar Jesus como rabino, basta ser judeu. Há muitos judeus que não têm dificuldade em compreender Jesus como um mestre da tradição oral, da lei, da Torá. Há quem pense que Jesus, aqueles mais espiritualizados, pense que Jesus é uma alma iluminada que passou por aí. Há quem pense que Jesus foi uma boa pessoa, mas o reverendo Timothy Keller diria que nós não matamos boas pessoas. Nós não colocamos elas numa cruz, nós crucificamos ameaças. E há aqueles que são completamente hostis ao Evangelho de Jesus Cristo e afirmam que ele é uma farsa. E aí? Qual é a que você escolhe? Ele era uma boa pessoa? Ele era um mestre? Ele era um rabino? Ele era um profeta? Ele era uma alma iluminada? Ele era uma farsa? Quem é Jesus para você? Para Pedro, quando questionado não apenas diante das multidões, mas questionado juntamente com os discípulos, Pedro diz: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Essa é a resposta de Pedro, uma resposta acertada. Tanto é que Jesus olha e diz: "Muito bem, Pedro, filho de João, filho de Jonas, você não foi carne ou sangue que te revelou essa verdade, mas foi o meu Pai, foi o Espírito Santo de Deus." Para João Batista, essa resposta também existe. Quem é Jesus? João Batista diria: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos falar sobre essa afirmação nesse fim de tarde, nesse início de noite. Uma das declarações, se não a declaração mais importante do Novo Testamento e quem sabe de toda a narrativa bíblica. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não poderíamos falar sobre isso em uma semana tão oportuna quanto essa semana que se inaugura da Páscoa. O apóstolo João, nos primeiros 18 versículos, se você estava aqui na primeira mensagem há algumas semanas, antes de eu ficar doente, repousar forçadamente, nos primeiros 18 versículos, o apóstolo João, o autor desse livro, havia feito afirmações teológicas a respeito de Jesus, afirmações importantes. Diz que Jesus é o Logos, ele é a sabedoria, ele é a informação, Jesus é o criador e sustentador de todas as coisas. Ele afirmou que Jesus é o próprio Deus, afinal ele era Deus, estava com Deus desde o princípio, era antes de todas as coisas. João afirmou que ele é o ser eterno que escolheu habitar entre nós. João 1, versículo 14, o Logos virou sax, o verbo tornou-se carne, ele veio e habitou entre nós, em nosso meio. Ele se colocou ao nosso favor, tal qual outro evangelista havia dito, que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus entre nós, é Deus junto de nós, é Deus ao nosso lado, é Deus por nós. E nós o vimos a sua glória, a glória como de um unigênito, cheio de graça e cheio de verdade. Mas agora, João, o autor, vai trazer um testemunho ainda mais específico, que ele já começou a elaborar, de um outro João, o João Batista. Homem este que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11,
vai afirmar que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Outra grande declaração vinda do próprio Cristo. O que Jesus está dizendo é: dentre os homens, dentre os nascidos de mulher, dentre aqueles que são seres humanos, não tem ninguém maior que este homem, João Batista. João Batista, ele não possuía títulos. João Batista não era de linhagem nobre, não fazia parte da elite religiosa. Não fazia parte do Sinédrio, aquele grupo dos 71 homens mais importantes e poderosos em Israel, dos quais nós já iremos falar. João Batista não enfrentou e não venceu grandes campanhas militares, como Josué ou como o rei Davi. Ele não trouxe a lei como Moisés, ele não foi um dos patriarcas como Abraão, mas ainda assim, Jesus faz essa declaração sobre ele. E o ministério de João Batista, se você conhece, começa a se tornar muito popular, embora seja ele um sujeito bastante peculiar. Vivia no deserto, vestia umas roupas diferentes, se alimentava de mel silvestre de gafanhoto, ficava lá no meio da caverna, às vezes ele saía, às vezes ele não saía. Quando ele saía, ele pregava, tinha uma multidão. De modo que ele os exortava e dizia: o que vocês vieram ver? Vocês vieram ver alguém do deserto? O que vocês querem ouvir? E a mensagem de João Batista era muito poderosa. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de João Batista. Você vê isso lá no Evangelho de Marcos, você vê isso nos Evangelhos sinóticos, você vê isso aqui. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Isto é, sabe as promessas dos antigos profetas? Sabem as promessas das quais Israel aguarda ansiosamente pelo cumprimento daquele que um dia haveria de vir e nos libertar a todos? Sabe aquela ideia de que o Messias, o Mexia do hebraico, o Christos do grego, sabe esse ungido de Deus, ele haveria de vir e ele haveria de restaurar a glória, não apenas da nossa nação, mas do mundo? Então, esse homem está chegando, o Messias está chegando. O Cristo está chegando. Não sei se você sabe, Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Cristo é um título. Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido de Deus. Jesus, o Messias. Mesma ideia. Então João Batista, ele começa a anunciar. Israel aguardava com uma expectativa absurda a vinda do Messias. E João Batista começa a dizer: o Messias está chegando. Eu percebo que ele está vindo. Ele prega o arrependimento dos pecados como preparação para a chegada do Messias. Ele batiza judeus. Isso era um escândalo. Porque o judeu, ele já achava que era salvo por nascimento. Os gentios se batizavam. Quem não era do povo da aliança, quem não era do povo de Deus, se batizava. Judeu não se batizava. Então, para um judeu se batizar, é um escândalo, porque o que ele está afirmando é: eu reconheci que eu necessito tanto de Deus quanto alguém que não faz parte do povo da promessa. Então João Batista conclama os seus compatriotas ao arrependimento e ao sinal exterior desse arrependimento, que é o batismo nas águas. Multidões estão se batizando. Os líderes religiosos e poderosos estão sendo confrontados em sua hipocrisia, ao ponto de João Batista dizer: raça de víboras. Vocês estão prontos para a vinda do reino de Deus? Vocês estão prontos para a chegada do Messias? Então essa era a mensagem. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento, depois de um período de 400 anos de silêncio. Você ouve Malaquias, e aí você abre sua Bíblia em Mateus, de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, para Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, não necessariamente cronologicamente, mas na sua ordem bíblica, de um livro para o outro, de uma página para outra, 400 anos, Deus põe em silêncio. Deus não levantou mais profetas, Deus não falou absolutamente mais nada, não haviam oráculos, não tinha mais nada. O povo de Israel estava desolado. Será que Deus nos abandonou? E aí chega esse homem, João Batista, dizendo: o Messias está chegando. Não é que um dia ele virá, é que ele está vindo. Não por acaso, o Sinédrio nomeia uma comissão que vai até ele. João capítulo 1, versículo 19. Aliás, estou tão empolgado, abra sua Bíblia comigo, vai. Vamos. Esqueci até de ler o texto. Mas é João 1,19 mesmo. João capítulo 1, versículo 19, até o versículo 34. Eu vou ler com você. E aí a gente continua. João 1,19. Esse foi o testemunho de João,
quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza? Está vendo aí a questão do batismo? Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez juntos? Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra e clamamos para que nada nos permita distrair-nos daquilo que é a Tua verdade, que os nossos corações, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz manifesta nas Sagradas Escrituras. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Nós estamos aqui completamente entregues à Tua vontade, completamente prostrados e reverentes diante daquilo que o Senhor deseja comunicar ao seu povo, para que essas palavras não sejam apenas elaborações conceituais que alcançarão apenas a nossa mente, embora alcance, mas que essas palavras possam nos transformar por completo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Aí, 2 semanas sem pregar, a gente fica empolgado e esquece até de ler a Bíblia. Tá bom, João 1,19. O que está acontecendo? O Sinédrio move um grupo de pessoas porque eles ouvem falar desse João Batista. Que história é essa que tem um cara no deserto arrastando multidões, falando do Messias que haverá de vir? Será que não é ele o Messias? Aliás, essa é exatamente a referência que acontece aqui no versículo 20. A turma chega e aí João, já de cara, ele fala: não sou o Messias, hein? Não sou o Cristo. Versículo 20 do capítulo 1. Por quê? Porque Jesus, que vai aparecer em cena já na sequência, não é o primeiro a se declarar um potencial Messias. Através da trajetória histórica de Israel, vários outros homens haviam se levantado e dito: eu sou o ungido, eu sou o cumprimento das profecias, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E aí o que o Sinédrio, que era o grupo dos 71 homens, líderes políticos e religiosos de Israel, que estavam em Jerusalém, na região da Judéia, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam então estabelecer um tribunal religioso para averiguar se aquele autoproclamado Messias era de fato o Messias que Israel aguardava. Então não é por acaso que quando você lê e percorre as páginas dos evangelhos, você vê que onde está Jesus, os fariseus e saduceus estão lá. Parecem uns caras meio chatos, e são. E parecem uns sujeitos às vezes hipócritas, e são. Mas eles estão no cumprimento do dever. Alguém falou que é Messias, a gente tem que averiguar. Onde é que você nasceu? Quando nasceu? Como é que foi o nascimento? Tem sinal, tem milagre, tem maravilha, tem poder, tem autoridade. O que já fez? Vamos anotando, vamos averiguando, para atestar a veracidade daquilo que aquela pessoa haveria de dizer e, sobretudo, das suas obras. Não por acaso, quando Jesus, no Evangelho de Mateus, sobretudo, faz uma série de milagres que somente um Messias poderia fazer, as crianças começam a exaltá-lo
e dizendo, será que não é ele o filho de Davi? Será que não é ele o cumprimento das promessas? Essa é a ideia. E aí os fariseus e os saduceus chegam para Jesus e dizem o seguinte, Jesus, faz mais um sinal só, um só e a gente acredita. Só mais um. Jesus vira e fala o seguinte, nenhum sinal mais lhe será dado, geração incrédula, a não ser o sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias na barriga do peixe. O que Jesus estava dizendo? Você quer sinal? Eu vou te dar o maior de todos. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas vocês não vão entender. Você quer sinal? Sinal de morte, sinal de ressurreição. Tal como Jonas é uma tipologia do Cristo que haveria de vir, Jesus está dizendo, eu vou dar esse sinal. É a cruz, é a morte, é a ressurreição. Então é isso que eles estão fazendo aqui. João Batista está pregando, está arrastando multidões, está batizando, e aí esses homens chegam e falam, vem cá, nós precisamos dar uma palavra. Nós viemos lá do sul, nós estamos aqui no norte. Nós precisamos dar uma palavra para quem nos enviou. Quem é você? João logo de cara fala, eu não sou o Messias, eu sei o que vocês estão pensando, não sou eu não. Ah, você não é o Cristo, não sou. Então quem você é? Você é Elias? O que eles estão perguntando aqui? Eles estão fazendo referência a Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Porque Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, nos traz uma promessa que alguém viria no espírito de Elias, antes dos últimos dias e do terrível dia do Senhor, do julgamento de todas as coisas, do estabelecimento do seu reino. Então, quando tem alguém pregando, falando do Messias, batizando, falando que as coisas vão acontecer de um jeito diferente, que vocês possam aí aplainar as veredas, aplainar os caminhos, preparar o coração. Eles olham e falam, não é o Cristo? Não, ok, então é alguém no poder de Elias. Não, também não sou Elias. Então você é o profeta do qual Moisés falou. De que profeta eles estavam falando? Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, Moisés diz, haverá no fim, haverá no futuro um profeta como eu. Então veja que eles estão elaborando aqui uma ideia daquilo que na tradição do povo de Israel, para você entender, faz todo sentido. Moisés é a figura da lei, é o que deu os 10 mandamentos. Elias é a figura do poder profético, é aquele que derrotou 400 profetas de Baal, fez cair fogo do céu, profetizou contra o rei e contra a rainha, contra Jezabel, você deve se lembrar desse nome, e por ela foi perseguido, e teve que fugir, e foi em caverna, e fez milagre. Então era um ministério da palavra e o ministério do poder. Moisés e Elias, e aí João fala, não sou nada disso, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou o profeta que Moisés profetizou e prometeu. E aí eles falam, então você é quem, criatura? Ele fala, eu sou só uma voz que clama no deserto. Interessante essa afirmação. Essa afirmação não surge de João Batista, ela surge de Isaías, capítulo 40. Mas é uma afirmação contundente. Como é que João Batista se enxerga? Ele usaria uma outra nomenclatura, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. A festa não é sobre mim, é sobre ele. O meu privilégio é anunciar, eu sou um megafone. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou Moisés, eu não sou o profeta, eu não sou nada daquilo que vocês esperam que eu seja, eu sou uma voz. Eis uma bela definição de missão. Aliás, uma bela definição para todo cristão, para todo discípulo de Jesus. O que eu e você somos? Nós somos uma voz que deve amplificar a verdadeira voz. Não é sobre nós, não é sobre as nossas palavras, não é sobre o nosso conhecimento, não é sobre a nossa autoridade, não é o que a minha voz tem a lhes dizer hoje, nesse domingo, 24 de março de 2024. Se você der ouvidos ao que a minha voz, humanamente falando, tem a dizer, ela não tem capacidade alguma de moldá-lo, transformá-lo, impactá-lo. No máximo, algum tipo de inspiração que qualquer coach mais ou menos dá conta de fazer. Mas a voz, e assim espero, que quando falo e falo a partir da palavra, falo não como quem amplifica minhas ideias, mas como quem amplifica a voz verdadeira, a voz do Cristo. Que ao falarmos, possamos proferir a voz de Deus. Esse é João Batista.
alguém que não busca notoriedade, alguém que não busca títulos, alguém que não busca exaltação, alguém que não busca, veremos, permitindo Deus, não semana que vem porque é Páscoa, mas na outra, que ele não quer nem discípulos para si mesmo, porque quando ele vê Jesus e ele está diante dos seus discípulos, isso é João 1, versículo 36, se eu não estou enganado, ele diz, olha lá, é o Cordeiro de Deus. Ele diz de novo, olha lá, é o Cordeiro de Deus. Os seus discípulos deixam ele e vão até Jesus. Sabe o que ele faz? Se alegra. Ele está perdendo discípulos? Não, Jesus está ganhando discípulos. Afinal, essa é a sua missão. Versículo 24, em diante. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram, então por que você batiza? Se você não é Cristo, não é Elias nem o profeta? Eles entendem o que está acontecendo aqui. Como assim você está chamando o povo de Deus ao arrependimento a partir do sinal do batismo? Se você não tem a autoridade de Cristo, de Moisés e de Elias. João, eu vou parafrasear, tá? João dá um sorriso de canto de boca. Ele olha para aqueles homens e diz mais ou menos o seguinte, é isso que impressiona vocês? É o fato de eu batizar gente nesse rio? É isso? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. João Batista está dizendo na minha versão. Ele está dizendo o seguinte, o máximo que eu posso fazer é botar um pecador seco dentro dessa água e fazer sair um pecador molhado. Isso é o que eu consigo fazer. Mas tem um outro, meu amigo, que ele não vai botar ninguém dentro de rio, não. Ele vai mergulhar no poder do Espírito. Você se impressiona com o fato de eu jogar água no sujeito ou o sujeito na água? Você vai ficar impressionado quando vier alguém que vai inundar a vida de vocês e vai transformar não apenas o exterior, deixando o exterior molhado, mas vai transformar gerando uma consciência que só pode ser gerada pelo Espírito Santo de Deus. Aí vocês vão ver o que é poder. É dele que eu estou falando. É ele que eu lhes anuncio. O meu batismo com água é uma sombra do verdadeiro batismo do Espírito Santo que vai ser derramado por toda a carne. Se eu estou lendo corretamente, é o que João Batista está dizendo para esses homens. E esses homens vão embora. Não ficam muito satisfeitos com a resposta de João Batista. Aí a gente chega no versículo 29. No dia seguinte a esta conversa com as autoridades de Israel, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você imagine João, que está pregando, que está falando, o Messias está vindo, ele está chegando, preparem os corações, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, ele virá e ele derramará o Espírito Santo, ele que é o cumprimento de todas as profecias, se prepare, ele está vindo. No dia seguinte, ele fala, pessoal, ele chegou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que isso é um anticlímax. E eu vou te dizer por quê. Porque provavelmente o que um judeu gostaria de ouvir da boca de um profeta, que haveria de anunciar o Cristo, era mais ou menos o seguinte, vejam, eis o vosso rei. Vejam aquele que há de libertá-los dos romanos. Vejam aquele que é poderoso nas batalhas. Vejam aquele que vem com sua espada. Vejam aquele que destruirá todos os seus inimigos e fará com que eles possam sucumbir diante do seu poder e da sua autoridade apenas pelas suas palavras. Vejam, o leão da tribo de Judá, mas não é isso que João Batista fala. É um anticlímax. Vejam, o cumprimento das profecias se revela como Cordeiro. Eu não consigo imaginar o que aqueles homens e mulheres pensaram e a maneira que reagiram ao ouvir essa afirmação. Porque Messias como Cordeiro não faz sentido. Cordeiro é dependente. Cordeiro é fraco. Cordeiro é impotente. Em algum momento, Cordeiro é sacrificado. Israel possui na sua tradição e no seu imaginário a imagem do cordeiro. Você já viu um cordeiro sendo morto? Um carneirinho?
Já? Fez churrasco de cordeiro já? Viu como é que é antes? Ele no máximo chega e chora silenciosamente. Dá dó de ver. Cordeiro. Quando Israel pensa em cordeiro, e pensa cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de que pecado João está falando? Do pecado de Gênesis 3. O pecado a partir do primeiro casal que entrou no mundo. E que pecado é esse? O pecado da pretensão de ser igual a Deus, de ser autônomo de Deus, de ser independente de Deus, de discernir a partir dos seus critérios de consciência o que é certo e o que é errado. E aí alguém vai dizer, mas Diego, será que não era um pouco egoísta da parte de Deus não permitir que Adão e Eva soubessem discernir o bem do mal? A questão não é que Deus não queria que Adão e Eva pudessem discernir do bem e do mal. A questão é que Deus queria proteger Adão e Eva e toda a linhagem humana posterior a eles, de discernir e de definir a partir da sua própria consciência os critérios do certo e errado. Você tem dúvida disso? É só olhar ao redor. É só olhar para o mundo que a gente vive. É só olhar e atestar que as escrituras são verdadeiras quando elas afirmam: ai daqueles que chamam o certo de errado e o errado de certo. Ai daqueles que fazem o mal e que praticam o mal e que maquinam o mal achando que estão fazendo o bem. Isso começou no jardim. No jardim, Deus deu 2 orientações para aquele primeiro casal. 2 ordens e 2 promessas. Primeira delas, sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra. Segunda, domine sobre tudo, sobre os animais, sobre a criação, sobre a natureza. O pecado vem. E aí é como se Deus dissesse o seguinte: vocês ainda vão se multiplicar e vocês ainda vão encher a terra, mas isso vai ser com muitas dores. Com dores, você, Eva, dará luz a filhos. E você, Adão, você vai dominar sobre a natureza, sobre os animais terrestres, sobre as aves, sobre todas as coisas. Você vai subjugar a criação, mas vai ser com o suor do teu rosto. Então tudo quanto era dádiva de Deus se torna uma enorme dificuldade. E aí, quando o ser humano, Adão e Eva, pecam, o que eles tentam fazer? Eles se escondem. E ao serem descobertos por Deus, qual é a atitude deles? Se cobrirem com folhas de figueira. Aí Deus olha e fala assim: ah, é? É sério que vocês acham que vocês podem cobrir a sua nudez com folha de figueira, que daqui a pouco cai e já o expõe? Aí o que Deus faz? Quem lembra o que Deus faz? Deus mata um animal. Cobre Adão e Eva com pele de animal. Sabe o que gera na consciência humana? Em todos aqueles que viriam posteriormente a Adão e Eva? A ideia de que para cobrir as nossas vergonhas, somente se Deus matar um animal em sacrifício. Como é que eu sei disso? Porque quando Caim e Abel oferecem coisas a Deus, Abel oferece sacrifício. E Deus se agrada de Abel e do seu sacrifício. Mas a imagem do cordeiro, ela vai aparecer para Israel exatamente numa história de Abraão e Isaac. Deus chega para Abraão e fala: eu quero seu filho, seu único filho. Abraão chama seu filho e fala: Isaac, a gente vai sair em viagem, meu filho. Pega a lenha, a gente vai fazer um sacrifício. 3 dias andando, 3 dias. 3 dias. Até que está chegando no Monte Moriá, o monte do sacrifício. Isaac pergunta: pai, tem lenha, cadê o cordeiro? Abraão, possivelmente segurando as lágrimas, diz: meu filho, o cordeiro Deus vai prover. Sabe o que Abraão está dizendo? Meu filho, se Deus prover o cordeiro, você não precisa morrer. Se Deus der conta de resolver o sacrifício, você não morre. Avança para Êxodo. A gente sai de Gênesis, vai para Êxodo. Páscoa. Semana de Páscoa. Deus diz o seguinte: eu vou lançar sobre todo o Egito uma última praga. Todos os primogênitos vão morrer, todos os primeiros filhos vão morrer. O anjo da morte vai passar, vai matar todo mundo. Vai matar homem, vai matar mulher, vai matar criança, vai matar bicho. Como assim? Outro dia a gente explica esse tipo de coisa, mas vamos lá, vai morrer.
Tem jeito de não morrer? Deus fala, tem jeito de não morrer. Sacrifica um cordeiro. Se alimente do cordeiro. Pegue o sangue do cordeiro e passe no umbral das portas. Eu quero ver sangue no madeiro. E toda casa que estiver sangue sobre ela, sobre o umbral das portas, o anjo da morte vai passar. E quando ele vê sangue sobre o madeiro, e ele vai perceber que um cordeiro foi morto, ali naquela casa não terá morte. Vocês estão entendendo? Essa é a tradição do Antigo Testamento. Qual é o problema? Eles queriam, e eu já falei isso, mas eles queriam não um Messias que morresse, eles queriam um Messias que matasse. Sabe o que João está dizendo? João Batista. O que ele está dizendo, em certo sentido, é: vocês queriam um libertador, vocês ganharam um substituto. Porque já estava claro na mente do povo judeu: cordeiro. Como é que a gente se relaciona com Deus? Com um cordeiro. No pacto do Sinai, quando Deus fala, vocês são meu povo, Êxodo 19, Êxodo 20, é feito um sacrifício e sangue é aspergido sobre o povo. E aí desde então, durante todo o Antigo Testamento, no tabernáculo e depois no templo, várias vezes ao ano, mas sobretudo uma vez ao ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, cordeiros eram sacrificados. Para quê? Para o perdão e remissão dos pecados. Todo ano, um pai de família separava um cordeiro, puro e imaculado, e ele levava até o sacerdote. E ele dizia: esse é pelos meus pecados, esse é pelos pecados da minha casa, esse é pelos pecados do meu filho. O cordeiro era morto, o inocente era morto, o sangue jorrava, o pacto era renovado. Aquele pai de família voltava para casa com a consciência de que por mais um ano sua família estava consagrada ao Senhor, seus pecados estavam perdoados. Então já estava claro na mente do povo judeu: nós pecamos, nós sacrificamos, Deus nos perdoa. Até que um dia, pensavam eles, virá o Messias, ele vai estabelecer o seu reino. E como é que nós entraremos no reino do Messias? Pecando, pedindo perdão e sacrificando cordeiros. Vem João Batista e diz: acabou o sacrifício de cordeiros. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou esse negócio de vocês se relacionarem com o eterno a partir do que vocês podem fazer. Acabou o medo, acabou a culpa, acabou o sacrifício, acabou todo dia, toda semana, todo ano, não saber se vocês estão bem com Deus. Acabou esse negócio. Entendeu agora? João Batista está dizendo. Essa afirmação diz muita coisa. É como se ele estivesse dizendo: entendeu agora? Montou o quebra-cabeça agora? Ele é o Cordeiro. Sabe o que isso significa? Lembra de Abraão, meu povo? Lembra que quando tinha lenha, mas não tinha cordeiro, e Abraão falou: Deus, filho, Deus vai prover o cordeiro? Então, esse cordeiro era Jesus. Vocês lembram da Páscoa, que todos os primogênitos iriam morrer, mas que se um cordeiro morresse, os nossos filhos não precisariam morrer? Entenderam? Sabe o que está acontecendo? Deus vai matar o filho dele, para que a gente não tenha que ver nossos filhos morrendo. Meus irmãos, essa é uma declaração poderosa. Todos os primogênitos vão morrer. Deus para e ele fala: negativo. Se tem que um primogênito morrer, que seja o meu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mata o filho dele para que os nossos não morram, para que nós não morramos. Jesus é o substituto, só que ele é um substituto voluntário. Porque se foi num jardim do Éden que o primeiro casal pecou, é num jardim em Jerusalém, no Getsemane, que o novo homem obedece. Lá no primeiro jardim, Deus estava dizendo o seguinte: Adão, se você me obedecer, você vive. O que Adão fez? Desobedeceu e convidou a morte para o mundo.
Lá no jardim do Getsêmani, o silêncio do Pai estava gritando algo. Quando Jesus clamou por 3 vezes, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, e Deus não responde, é como se ele estivesse dizendo, meu filho, se você me obedecer, eu vou ter que te esmagar. E é como se Jesus estivesse dizendo, ok, Pai, eu obedeço até a morte. Eu vou ser o teu cordeiro. Eu vou ser o sacrifício. Se te obedecer significa me entregar. Se te obedecer significa morrer. Se para eles viverem, eu tenho que pagar o preço com sangue, que assim seja. Martin Lloyd-Jones, meu comentarista bíblico favorito, ele costumava perguntar nas suas pregações e nas suas conversas, e eu encerro com isso: você é um cristão? E ele dizia que quando alguém levantava os seus olhos, gaguejava e dizia, eu acho que sim, porque eu estou tentando. E aí o Martin Lloyd-Jones diria, então você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho não é ser salvo pela sua própria tentativa, obra e mérito. O Evangelho é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é pelo que você pode fazer. Não olhe para si. É isso que João Batista está dizendo. Não olhe para mim. Eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou Moisés. Vejam, olhem para Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é sobre nós. É sobre Ele. Esse é o convite de Deus para nós hoje. Encerro com esse convite. Vejam, o Cordeiro veio. Vejam, não olhe para si. Não olhe para aquilo que você pode fazer. Olhe para Jesus. Semana de Páscoa, uma boa semana para se lembrar disso. Não é o nosso mérito. Não são as nossas boas obras. É Ele quem nos batiza com o seu Espírito. É Ele quem transforma a nossa mente. É Ele quem transforma o nosso coração. Pastor, eu estou tentando. Ok, eu sei que você está tentando, continua tentando. Mas se Jesus te alcançar de verdade, tudo bem, você vai continuar tentando na sua humanidade. Mas é o Espírito dele que vai fazer com você aquilo que Ele quer. Porque por você vai morrer tentando. Mas por Jesus, aquele que morreu, basta você se entregar. O Cordeiro de Deus se fez provisão para nós. O sangue do Cordeiro de Deus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Encerro com a afirmação mais simples e mais poderosa de todas. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. É por isso que Ele veio. É por isso que Ele morreu. Por isso que Ele se entregou, para tirar o meu pecado, para tirar o seu pecado, para tirar o pecado do mundo. Ele veio para salvar todo aquele que sabe que não é digno, tal como João Batista, de desamarrar as sandálias dele, mas que olha para Ele, não para si, e diz, eu vejo o Cordeiro de Deus, e é Ele que tira o pecado do mundo. É Ele. Glórias a Ele. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Sua entrega. Obrigado por não se revelar como aquele que veio para nos destruir, mas como aquele que veio para nos salvar, nos perdoar, nos absolver. Obrigado. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.